Oi, boa tarde. Então, nós vamos fazer a correção de história da página 7, atividade essa que vocês já fizeram em casa, que nós estamos tratando aqui do tema, que é os primeiros povos indígenas. Então, nós já fizemos a leitura aqui desse mapa, né, observando aqui os povos indígenas, onde eles predominavam, antes da chegada dos portugueses, tá? A primeira pergunta. Então, quantos grupos indígenas foram indicados no mapa? Então, se a gente retornar aqui e contar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós foram indicados especificamente 8 grupos. Ó, vamos fazendo o Czinho de correção para a gente poder acompanhar aquilo que está corrigido e aquilo que não foi corrigido, tá bom? Quais dois grupos ocupavam a maior parte do território? Então, se você observar, quais são as duas cores que dominam aqui o território do Brasil? Então, nós temos aqui o amarelo e o laranja, né? Então, é o Tupi-Guarani e o G. Lá em cima só tá Tupi. Se você colocou só Tupi, não tem problema, tá bom? Então, é o Tupi-Guarani e o G. Faço o Czinho. Quais grupos ocupavam predominantemente o litoral brasileiro? Então, quais grupos? Ó, se você olhar aqui no litoral, a gente tem mais o amarelo. E olhando assim pelas cores, o rosinha aqui, ó, tem maior quantidade, tá vendo? Então, nós temos o Tupi-Guarani e outros povos indígenas, tá? E na atualidade, aconteceram transformações nesse espaço? Então, sim, né? Muita mudança e transformação. Então, os grupos indígenas se deslocaram para os territórios e esses espaços foram transformados com a chegada de outros grupos imigrantes. Então, os imigrantes tomaram conta dessa região e os grupos indígenas, né, tiveram que ou avançar para dentro e ocupar outros espaços que não eram ocupados por eles. Então, agora a gente vai para a próxima atividade, que foi recortar e colar, para colar aqui como era a ocupação aqui desses vestígios, como é que se descobriu, como eles viviam, se eles plantavam, se eles faziam colheita, como que eles caçavam através desses vestígios deixados, né? Então, vocês recortaram isso daqui e colaram aqui. Eu fiz aqui na minha apostila, não sei se vai dar para ver aí direitinho, mas vai ficar mais ou menos assim, tá? Qualquer dúvida em relação a colar aqui, pode perguntar à professora, tá bom? E a última questão, que é da página 11, então vamos resolver aqui. De acordo com o que você estudou sobre os povos indígenas, faça o que se pede. Leia as frases e marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os povos indígenas conheciam o território que habitavam, navegavam pelos rios com canoa e abriu estradas por terra. Então, é a alternativa verdadeira. Os povos indígenas viviam apenas de caça e da pesca. Era só isso? Só caça e pesca? Falso, porque muitos povos conheciam a agricultura, plantavam árvores frutíferas próximas às aldeias e também trocavam produtos. Vocês estão vendo essa linha? Vamos justificar a sua resposta porque ela é falsa, tá bom? Se ela é falsa, vamos justificar ela aqui embaixo nessa linha. Então, por que essa alternativa é falsa? Porque nós observamos no texto anterior que muitos praticavam agricultura, que eram as plantações, tanto de árvores frutíferas como de mandioca, de milho, né? Os povos indígenas tinham todos a mesma cultura e falavam uma única língua? Não, falso. Porque os povos indígenas tinham culturas diferentes, línguas diferentes, né? E viviam ali de acordo com a sua cultura. Então, os povos indígenas tinham diferentes culturas e falavam diversas línguas de acordo com o tronco linguístico, que é a pesquisa
da pessoa, mas se você escreveu, não, os povos indígenas tinham culturas diferentes, línguas diferentes, tá? Vamos justificar as alternativas falsas. Agora reescreva e torne verdadeira o que você marcou como falso. Então, justificando aqui as alternativas falsas. 2. Retome o mapa da página 4 para responder à questão a seguir. O mapa, produzido em 1519, representa todos os povos indígenas que existiam no território naquela época? Justifica sua resposta. Não, pois parece representar poucos povos indígenas e naquela época existiam muitos povos indígenas no atual território brasileiro. Quem assistiu meu videozinho sobre o Dia do Índio vai lembrar que eu falei lá a quantidade, então existiam muitos povos. Ali a gente estava, ali naquele mapa, marcou apenas os principais, que tinham um maior número de público, de pessoas participando ali desses grupos, mas existem muitos povos que ele não foi representado, tá bom? 3. Pesquise características de chefes indígenas do passado e da atualidade. Após a pesquisa, desenhe uma semelhança ou uma diferença entre os chefes e aldeias conforme os passos indicados. Então, como aqui vocês vão desenhar, então, os chefes indígenas do passado. Algo semelhante entre os dois, em que eles permanecem com a cultura de utilização de plantas medicinais, tá? Eles permanecem com esse conhecimento que vai passando sempre de um para o outro, tá? E a diferença que a gente pode observar, que ano passado os chefes indígenas, né, ficavam apenas dentro das aldeias. Hoje, nós temos chefes indígenas visitando governantes, outros países, em busca de mostrar que eles existem, né, por direitos, por melhores condições de vida, tá? Qualquer dúvida aqui nessa questão, pode me chamar, tá bom? Beijinho e abraço.